Bem-vindos, viajantes, aos caminhos da Terra-média. No vídeo de hoje, vamos reagir e analisar o 8º episódio da segunda temporada dos Anéis de Poder, o episódio final dessa temporada. Esse é um vídeo cheio de spoiler, então se você ainda não assistiu o episódio, não vai fazer diferença alguma, pois o episódio vai te decepcionar de qualquer forma. O último episódio da temporada trouxe algumas grandes revelações, como a identidade do estranho, a morte de Celebrimbor e desenvolvimentos em Númenor. Mas será que tudo isso faz jus ao que Tolkien escreveu? Vamos descobrir. E claro, curta o vídeo para que o algoritmo do YouTube recomende para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada sobre a Terra-média. Vamos ser francos. Ter o universo de Tolkien sendo retratado nas telas é sempre um presente para os fãs. É maravilhoso ver Númenor. As referências à Primeira Era, como a citação feita por Anatar sobre a queda de Gondolin. Isso sim daria uma série incrível se fosse feita pelo Peter Jackson e não colocasse um romance entre Legolas e uma elfa. E toda a grandiosidade da Terra-média ganhando vida. No entanto, essa série, por mais que seja visualmente impressionante, peca em alguns aspectos muito importantes. O grande problema é que ela se afasta demais das fontes literárias, criando arcos desnecessários e personagens que acabam não representando a verdadeira essência do legendário de Tolkien. Entendo que adaptações exigem encurtamentos e simplificações. A história de Tolkien é complexa e cheia de detalhes, mas há limites. Criar elementos novos que distorcem os personagens centrais e o enredo principal flerta com fracasso, e além disso, a falta de grandiosidade em algumas cenas que deveriam ser épicas, como a representação de Númenor, com a sua esquadra naval, o maior império dos homens que já existiu, não aparece de forma tão gigantesca como deveria e acaba diminuindo o impacto da história. O episódio começa com a morte de Durin, pai, numa decisão que me pareceu desnecessária, ele pulando na direção do Balrog e morrendo. Sem atrasar, sem lutar, sem sentido nenhum. Nos livros, especialmente em Contos Inacabados, Durin é um nome lendário entre os anões, sendo que os reis com esse nome acreditam que são reencarnações da mesma alma. A divisão entre Durin III e Durin IV na série é uma criação, ela não existe nos livros. E aqui a morte de Durin III parece forçada, enfraqueceu muito o mito. Falando em mitos, Númenor continua a ser muito mal representado. No episódio vemos mais intrigas e tensões políticas, com uma estética lá novela da Record. Tivemos a parte em que Elendil recebe Narsil de Miriel. Embora seja um aceno aos futuros eventos de O Senhor dos Anéis, é frustrante que Anarion, irmão de Isildur, foi mencionado com ênfase somente agora. E ele é uma figura tão importante nessa época. Temos ainda Pelargir que aparece, mas em vez de parecer uma colônia númenoriana, ela parece mais uma vila de pescadores. E Tarbard, uma cidade tão importante nessa era, um grande porto númenoriano, nem sequer foi citado até o momento. Adar continua sendo um personagem interessante na fanfic, para quem gosta desse tipo de trama. Para quem não acompanhou nenhuma obra literária, tá ok. Mas o drama ao redor da sua história está se alongando sem necessidade. Ainda bem que ele morreu também, daí acabou, né? A necessidade da redenção de Adar e sua aliança com Galadriel para trazer a paz à Terra-média é muito forçada. Adar, que havia sido estabelecido como uma figura sombria e ambígua no início da série, agora parece preso a um arco de redenção que não se alinha com o tom original de Tolkien. Agora, pelo menos com o fim da temporada, essa trama chegou ao fim. O papel de Galadriel nesse episódio também ficou problemático. Em episódios anteriores, vimos uma Galadriel implacável e determinada, mas neste, ela parece tão vulnerável e facilmente manipulada por Sauron. Algo que contrasta profundamente com a força de resistência que conhecemos dos livros. A Galadriel dos textos de Tolkien jamais seria tão suscetível às manipulações de Sauron, vide sua resistência ao poder do Um Anel enquanto oferecido a ela. E então temos também a tentativa de criar um relacionamento romântico entre Halbrand e Galadriel, e sim, isso voltou à tona nesse episódio, tanto na representação de Sauron como Halbrand. Isso é no mínimo confuso e deslocado,
Nos livros, Galadriel e Sauron sempre tiveram em lados opostos e não tiveram esse contato tão próximo, esse bate-papo todo. E a ideia de qualquer relacionamento pessoal entre os dois simplesmente não existe no legendário de Tolkien. Apesar dos problemas, temos vários pontos positivos que destacam nesse episódio e em toda a série. As atuações de Charles Edwards como Celebrimbor, Charlie Vickers como Sauron, Anatar e Halbrand, e Robert Aramayo como Elrond são muito boas. Cada um trouxe suas camadas de emoção e complexidade para seus personagens. Elevando o episódio também, podemos citar Benjamin Walker como Gil-galad, que teve agora um momento de majestade, finalmente, que era o que esperávamos dos reis élficos. Eu acho que o grande problema da série, ela se concentra mais no roteiro e direção. As atuações e fotografia da série entregam que promete e algo digno de Tolkien. E o final do episódio teve a revelação menos surpreendente de todas. Por um total de 0 pessoas, o estranho é Gandalf. Citado como Grandelf, como praticamente ninguém sabia que ia chegar nessa, né? Para muitos fãs isso já era esperado há tempos, mas a pergunta que fica é: quem é o Mago Negro? Porque no legendário ele não existe. Será que teremos mais revelações sobre isso na próxima temporada? Agora, deixe sua teoria nos comentários para nos aprofundarmos sobre o assunto. Apesar das grandes revelações do episódio 8 de Os Anéis de Poder, ainda sofre com distorções e arcos completamente desnecessários para a série. No entanto, algumas atuações, a trilha sonora, a representação dos locais na Terra-média geram muito interesse no futuro da série. E o que você achou desse episódio? Comente abaixo e, claro, curta o vídeo, deixe sua opinião sobre a série, sobre quais assuntos você gostaria que nos aprofundássemos mais, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdo sobre a Terra-média. Para aqueles que querem conhecer mais sobre a verdadeira história de Númenor, Sauron e o Senhor dos Anéis, confira os links na descrição para adquirir os livros de Silmarillion, Contos Inacabados e O Senhor dos Anéis. Nos vemos no próximo vídeo.